Salve, salve! Bem-vindos! Meus amigos, hoje retomaremos a nossa série de vídeos sobre os contos da gleba urumajoense. Nosso primeiro livro, o livro cheio de mitos fundacionais sobre o município de Augusto Corrêa, ou melhor, a vila de Urumajó, que vai dar origem ao município de Augusto Corrêa. Esses contos provavelmente foram transmitidos oralmente até chegarem às mãos de Coutinho de Campos, que escreveu e publicou esse livro. E o objetivo dessa série é exatamente valorizar, tentar divulgar um pouco mais essa obra primordial da literatura urumajoense e engrandecer esse intelectual que foi o Antônio Coutinho de Campos. É muito gratificante para mim, enquanto escritor, enquanto professor, fazer essa série de vídeos. Nós já temos 3 que você pode encontrar no meu canal no YouTube, Poesofia, História e Vida. Hoje gravaremos o 4º, que é um complemento ao mito da fuga de Miraci, que já temos o vídeo, eu vou subir nas minhas redes sociais. Eu aconselho que você assista primeiro a parte mitológica, porque aqui eu examinarei mais a questão histórica, a questão antropológica deste mito. Nós precisamos entender essa história a partir de 4 personagens, a saber, Catumbá, filho de Araporé, que é chefe da vila, ou melhor, que é pajé da vila de Urumajó, e Araporé, pai de Miraci, que, por sua vez, é chefe da aldeia de Turiaçu. Ambos os povos são da grande nação Tupinambá. A julgar pela apresentação de Amoré, quando ele vai até a aldeia de Turiaçu, de que ele é semi-civilizado, eles têm contato com o homem branco. É tanto que existe uma hierarquia aqui, eles se julgam um pouco melhor do que o nativo selvagem, isto é, aquele que ainda não teve contato com o homem branco. Então, numa leitura positivista, esses povos se julgam num status um pouco mais elevado em relação aos demais. A história começa com Amoré saindo da aldeia de Augusto Corrêa, indo pescar no que hoje seria a praia de Apeú, Salvador, e à noite, sozinho, enquanto ouvia o barulho do vento e o marulhar das ondas, ele sente uma vontade insana de ver Miraci, que aparentemente ele já conhecia de outros carnavais. Ele guarda os seus trastes de pescaria, pega a sua canoa e vai até Turiaçu. Não se sabe quanto tempo ele leva para chegar até lá, mas ele chega à noite. Ao chegar, ele assovia algumas vezes como pássaro. Miraci, um pouco depois, sai da baloca, vem até ele. Então Catumbá diz: Miraci, você aceita fugir comigo? E Miraci vai logo dizendo: aham. E aí eles seguem juntos. A família de Miraci começa a procurar ela em todas as aldeias. E quando chegam em Urumajó, Amoré fica bastante receoso de que o povo de Turiaçu encontre Miraci aqui em Urumajó e comece uma guerra por causa da moça. E aí ele decide ir até Turiaçu
mas ele usa de algumas estratégias de abordagem. Ao chegar em Turiaçu, ele fala para Araporé: meu amigo, eu vim aqui apenas lançar uma proposta a alguém dessa comunidade. Eu tenho um filho, Catumbá, um esplêndido garoto, e que está em idade de casar, e eu vim ver se encontrava uma noiva para ele. Araporé lamenta, diz: oh, que pena. Se minha filha Miraci não tivesse fugido algumas semanas atrás, ela seria o par perfeito para ele. Infelizmente, ela fugiu. E aqui um ponto importante. É muito comum nos mitos fundacionais essa junção de povos. E aí é muito comum também que aconteça guerra por conta de sequestros de moças por outras tribos, por outros povos. O maior exemplo que a gente pode ver desse caso de rapto de moças e que começa uma grande guerra e uma grande batalha é o rapto de Helena de Troia. Veja que na base desse mito nós temos o reflexo de outras mitologias mundo afora, cuja mais conhecida é a de Helena de Troia. Mas aqui não chegou a acontecer guerra exatamente por conta da inteligência do pajé urumajoense. E aí, na conversa entre Catumbá e Araporé, o pajé vai dizer: olha, eu sou mestre de encantamentos. Se você aceitar e me visitar lá em Urumajó, eu posso trazer a sua filha de volta através de um ritual. Veja que interessante. Então o Araporé aceita, ir até Augusto Correia, até Urumajó, perdão, marca umas 2 ou 3 semanas para chegar lá, e Amoré segue um pouco mais descansado para a vila para aguardar o seu amigo e elaborar aí um ritual de desencantamento para trazer Miraci de volta. E aqui um ponto importante. Na leitura do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiro de Castro, que estuda muitos anos as nações indígenas brasileiras, ele vai dizer que o pajé é uma figura marginal na tribo. Isto porque ele é uma criatura de interstícios, isto é, vive entre o transcendente e o mundo real. Ele vive nessa divisa e, por conta disso, ele é, sim, respeitado pelo povo, mas sempre com uma certa desconfiança. E aí o próprio Viveiros diz que ele se parece muito com um poeta da nossa sociedade. Essa criatura que vive entre o reino das palavras e o mundo real, mas não é digno de confiança. E aí eu lembro das culturas, em especial a grega, que eles também não confiavam em lideranças religiosas, porque sendo o líder religioso uma criatura de interstício, uma criatura e daí vem o nome é romano, né, um pontifex, aquele que faz a ponte entre o transcendente e o mundo real. Você não pode confiar né, nesse tipo de gente. Então, um poeta para a nossa sociedade não é digno de confiança. Um pajé para as sociedades indígenas, você tem sempre que ficar com o pé atrás com o pajé. E um pontífex nas culturas clássicas. Claro, o monoteísmo, os grandes monoteísmos, criaram a ideia de que os sacerdotes, os pastores, são dignos de confiança. Mas olhe lá, cuidado, uma parte dessas criaturas são embusteiras, tal como o poeta, tal como o pajé. Você confia porque quer, mas não são dignos de confiança. E quando eu falo que não são dignos de confiança, eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Quando
O Araporé chega na vila, ele é muito bem recebido, rola um banquete e tudo mais. E o Amoré fala para ele: olha, hoje às 12 horas da noite eu vou fazer o ritual e a sua filha que está desaparecida vai aparecer no meio do salão. 12 horas em ponto, Amoré diz: chegou a hora, vamos iniciar o ritual de desencantamento e trazer a sua filha que está desaparecida de volta. Fizeram um círculo em torno da maloca, começaram a fazer os rituais, e nesse momento, da porta da maloca, um rapaz segurando uma moça pelo braço conduz ela até o centro do círculo, tira uma espécie de capuz ou venda que estava no rosto da moça e todos reconhecem. É Miraci, a indígena desaparecida lá da tribo de Turiaçu e que, graças aos poderes maravilhosos de Amoré, esse pajé, ela pôde voltar para os braços de seu pai. Olha só o quanto um pajé era embusteiro. Você encontra isso em muitos sacerdotes, em muitos pastores na atualidade. Então você confia porque quer, mas são embusteiros, tal qual o poeta. Então são criaturas que não são dignos de confiar. Brincadeira, gente. Graças a isso, Araporé aceita de bom grado o relacionamento de Miraci com Catumbá, formando uma aliança duradoura entre os urumajoenses e o povo de Turiaçu. E aqui trazendo para nós uma leitura antropológica, no livro Lei de Sapiens, Como as Mulheres Construíram o Mundo, os antropólogos Jennifer Guerry, Thomas Sirhan-Theo e Henri Picard vão dizer que essa junção entre dois povos, exemplificado nos chamados raptos das Helenas, visavam basicamente duas coisas. A primeira delas, a troca cultural de um povo com o outro. E nesse sentido, o povo de Urumajó passou a trocar com o povo de Turiaçu, enriquecendo a sua parte cultural. Mas para além dessa parte cultural, você tem a parte biológica também. Então, uma comunidade que é basicamente uma família, outra comunidade que é basicamente uma família, com a junção deles, nós temos uma parte biológica também diversificada. Essa leitura é interessante porque, numa leitura historiográfica deste livro, Uma História do Mundo, do historiador André Omar, em uma leitura sobre a xenofobia, que desde o início a gente tenta se diferenciar do outro. Isto através da linguagem, aí surgem os idiomas, a tentativa de se diferenciar. Através da cultura, nós tendemos a achar a nossa cultura, a nossa estatura, enfim, tudo o que é nosso superior à do outro, tendemos a marginalizar a cultura do outro, e aí nasce a xenofobia. E ele vai dizer que os idiomas são uma das possíveis provas dessa tentativa de se diferenciar do outro. Então, você tem uma comunidade aqui que começa a elaborar um vocabulário muito próprio e outra lá começa a elaborar também o vocabulário muito próprio da região e, com o tempo, uma língua que tem a mesma matriz passa a ser dois idiomas completamente diferentes. Isto porque nós tendemos nos diferenciar o tempo todo um do outro. Numa leitura da Lei de Sapiens, essa junção entre povos diferentes enriquece muito a parte cultural e, por conseguinte,
a parte biológica também. E na leitura do André Omar, a gente tenta se diferenciar do outro, e aí nascem as culturas diversas, e aí nascem os idiomas e, por conseguinte, a xenofobia também. Então, nós temos as duas possibilidades. E as duas possibilidades acontecem. Daí a importância deste conto para a nossa sociedade, porque nós podemos examinar tudo isso e nós podemos ver neste conto o reflexo da cultura mundial, num debate antropológico, num debate histórico e até biológico, por que não dizer? Então, meus amigos, era basicamente isso. O objetivo é gravar todos os contos da nossa gleba, Antônio Coutinho de Campos. Mas por hora é só. Aqui, professor Gabriel Pacheco. Até.